sua Bíblia ao livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 12. Nessa passagem nós vamos ver a importância da palavra em nossas vidas. E essa palavra, quando falamos palavra, é mais abrangente do que só, como eu falei de manhã. Deus, Ele mostra a importância não somente do conteúdo, mas também da vivência da palavra. É isso que nós queremos olhar hoje nessa passagem de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 a 11. Leia comigo. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Aqui ele está falando da segunda vinda, da segunda vinda, que está para acontecer. E aqui ele diz assim: a vinda desse perverso, isso aqui é o mesmo que se encontra no livro de Daniel, capítulo 11, Apocalipse, capítulo 13, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, Esse aqui é aquele imperador mundial, o que nós chamamos o anticristo político, que vai trabalhar em associação com um anticristo religioso. Possivelmente esse anticristo, pela estrutura que nós vemos no mundo hoje, seria através das Nações Unidas, E então esse que se fala em Daniel 11, Apocalipse 13, Daniel 11, 36, a partir do 36. Então esse é o perverso. E veja só, então, como Deus vai ligar essa questão da palavra sobre aquilo que a gente vem falando. Foco, gente, foco. O foco tem que ser em Jesus, no reino dele e na vinda dele. É interessante como Deus faz as coisas, porque eu não acompanho as músicas que vão ser escolhidas. Isso aí de vez em quando a gente escolhe, mas eu me surpreendi que tivesse escolhido aquela da vinda, que fala da vinda do Filho. Isso foi o Espírito Santo já dizendo: olha, tudo encaixa aqui no Festival da Palavra, porque é para esse dia que nós vivemos, é para isso que nós estamos estudando a Bíblia. Depois disso, a gente vai poder consultar Jesus diretamente. Nós vamos poder conversar com Ele, nós vamos poder fazer, mas por enquanto nós vivemos pela fé. A Bíblia diz que fé é crer no testemunho daqueles que ouviram Jesus, estiveram com Jesus, e nós cremos na mensagem deles a respeito de Jesus. Então hoje nós vivemos essa fé, mas esse é o nosso alvo, A vinda do Senhor é o nosso alvo final. É por isso que eu sou cristão. Eu quero viver para sempre com Deus. E você quer viver para sempre com Deus? Olha só, isso aqui é o nosso alvo. Olha só o nosso alvo. Olha só o nosso alvo. É essa vinda. Não esqueça disso. Isso ajuda a regulamentar nossos comportamentos. Isso nos ajuda a manter o foco. Então ele começa a falar: a vinda do perverso será segundo a ação de Satanás. A Bíblia diz que então Satanás, ele é o poder por trás desse homem. Ele é quem vai investir esse homem de poderes sobrenaturais, com todo o poder, com sinais e com maravilhas. Olha só, sinais e maravilhas enganadoras. Não significa que esses sinais e maravilhas sejam falsos, que sejam truques, como os mágicos fazem. Os mágicos fazem truques. Os feiticeiros, alguns fazem truques, muitos fazem truques, mas alguns trabalham realmente com os poderes que seduzem. Então, com todo o poder, com sinais e maravilhas enganadores, ou seja, que levam as pessoas para o caminho errado. Eu creio, pessoalmente, que nesse nosso mundo cristão, Satanás tem atiçado a curiosidade, e o foco das pessoas não para a verdade, que você pode levar no banco e isso aqui não volta, esse cheque aqui não volta. Mas tem atiçado as pessoas, tem focado as pessoas em profecias, sonhos. Quantas e quantas pessoas chegam por ano e dizem assim: pastor, eu tive um sonho. Só tem um problema: o seu sonho veio 2000 anos atrasado. Porque em outros tempos, antes de Jesus vir para a terra, em outros tempos Deus falava por sonhos. Sim, e quando o sonho acontece? Acontece.
E quantos sonhos você tem que não acontecem? Quantas vezes você já sonhou que você ficou milionário e você continua pobre, pé rapado, né? Quantas vezes você sonhou que você matou alguém e acordou com muito alívio que você não matou, né? Se a gente começa a ver, na verdade, é um sonho em 100 que coincide. Isso é menos do que coincidência. É igual às curas. Você sabe que as curas nessas igrejas, elas são iguais, a percentagem científica, elas têm o mesmo número de pessoas que não são nem religiosas e que a doença desaparece. Eu não estou dizendo que Deus não cura, mas estou dizendo que muitas pessoas terminam usando elementos naturais de Deus, porque Deus sempre está curando. Deus cura. Toda vez que você se corta, é Deus que cura. E aquilo sara, e cicatriza, e volta. Toda vez que você adoece, você pega uma virose, que muitos de vocês estão com virose, né, esses dias. Quantos pegaram a virose? Então, é Deus que cura, Ele cura. É Ele que dá força para os seus anticorpos. É Ele que faz isso acontecer. Foi Ele que criou o sistema imunológico. Deus sempre está curando. Então as pessoas pegam isso e usam isso, e às vezes com coisas enganadoras, porque eu creio que essa explosão em todo mundo cristão de sinais, maravilhas e prodígios é exatamente o preparo. Isso aqui é o preparo para a vinda do perverso. Até os cristãos, inclusive Jesus disse, de tal forma que poderá enganar até os eleitos, se isso for possível. Se isso fosse possível, até os eleitos. Então, o que nós queremos? Nesses últimos dias da terra, nós queremos nos concentrar mais e mais, porque essa palavra permanece para sempre. Nem jota nem tio desaparecerá dessa palavra antes que se cumpra. Então, é sobre isso que você deve fixar sua vida. Aquele texto que eu sempre gosto de citar, de 2 Pedro, capítulo 1, ele diz, Deus tem nos dado tudo o que precisamos, tudo. O que falta para você poder? Ele diz, para a vida eterna e para viver agradável a Deus, para viver uma vida santa, para viver do jeito que Deus quer. Para você ter vida eterna, para você viver no agrado do Senhor, o que te falta? Nada. Tudo nós temos aqui nas preciosas, muito grandes e preciosas promessas que Deus nos deu. E aquele livro, o assunto todinho de 2 Pedro, é que Pedro está tentando anotar essas coisas que Jesus ensinou para ele, que o Espírito Santo tinha revelado para ele. Ele está tentando anotar antes dele morrer. Porque ele entendia que o futuro do cristianismo, o futuro da igreja, o futuro dos filhos de Deus, dependeria disto. Que os sinais e maravilhas de relevância iam desaparecer, como Paulo havia dito. E então eu creio que nós estamos numa época onde nós estamos, é uma confusão, ninguém sabe quem cura, como cura, se é de Deus, se é de inimigo, se são curas psicológicas, né? Eu tinha um amigo que ele era curandeiro, mas ele nunca curou um cego. Ele nunca fez uma perna amputada crescer de novo. Ele tentou. Pelo menos ele foi mais corajoso que muitos. Ele foi com uma pessoa cega de nascença e chegou lá e disse, em nome de Jesus, e ele fez toda, né, aquela oração poderosa. Aí o cara crente, amigo lá da igreja dele, deu uma risadinha. Ai, me perdoe, irmão. Não, você é a 100ª pessoa que já tentou isso. Irmão. Aí a partir dali ele me falou, sabe uma coisa? Aí Deus me mostrou naquele dia, que o meu negócio é só curar problema psicológico. Veja só. Agora, no final eu vou mostrar como isso tem a ver com essa segunda passagem, que não parece muito conectado, numa primeira lida. Quem é esse ele? Quem é esse ele? Vamos aqui, quem é esse ele? Ele, olha só, esse perverso, aqui ele, fará uso de todas as formas de engano da injustiça.
Ele vai usar todas as formas e nós vamos falar sobre esse engano da injustiça, tá? Isso aqui é importante, essa linha aqui, os enganos da injustiça. O que é formas de engano? A que isso se refere? Engano de injustiça para os que estão perecendo. A Bíblia diz que alguns estão perecendo. Outros estão caminhando para Deus e outros estão caminhando para o lugar da ausência da presença de Deus. Diz 2 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 9. Estão caminhando. Eles estão perecendo agora. Por quê? Por que estão? Por quê? Porque estão perecendo. Olha só. Daqui é a resposta. Porquanto rejeitaram o amor à verdade. Tá? Vou colocar isso aqui no vermelho para ficar no vermelho para ficar mais claro. Rejeitaram o amor à verdade. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Porque ele vai falar sobre dois problemas que nos fazem perecer. Dois problemas do ser humano que nos destrói. O primeiro é esse. Tá? O primeiro, então, número 1. Tá? Rejeitaram o amor à verdade. A Bíblia diz, Jesus falou assim, as palavras que eu vos falo são espírito e são verdade. São espírito e vida, são verdade. Eu sou a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. As palavras que Jesus falou são a verdade. Ele é um dos nomes dele, a verdade. Jesus é a verdade e ele passou essa verdade para nós. Mas olha só, a verdade é o conteúdo dos pensamentos, do que Deus quer, do raciocínio de Deus, das ordens de Deus, o que Ele quer de nossa vida. Porém, veja só, a verdade também inclui uma segunda parte, que Jesus falou quando contou a parábola, né, da casa construída sobre a rocha, a casa construída sobre a areia, e a casa sobre a rocha permaneceu e sobre a areia foi levado pelo temporal. No final daquela passagem do Sermão do Monte, Jesus diz assim, felizes vocês serão se construírem as suas vidas sobre estes ensinamentos. Ou seja, a base do nosso comportamento, das nossas decisões, da nossa vida conjugal, da nossa vida econômica, da nossa vida em geral, precisa ser os ensinamentos de Jesus. Ou seja, a verdade. É isso que Pedro, terminei de citar. Tudo o que precisamos para a vida está aqui. Como você deve proceder, como você deve tomar decisões, está aqui. Os princípios ativos estão todos aqui. E o Espírito Santo que está dentro da pessoa ajuda a aplicar isso nas decisões específicas. Então aqui ele diz, as pessoas perecem primeiro porque rejeitaram amor à verdade. No livro de João, capítulo 14, 3 vezes Jesus fala a mesma coisa. Primeiro no verso 15, depois no verso 21, depois no verso 23, ele diz assim, quem é que me ama? Aquele que tem meus mandamentos e os guarda. Esse é o que me ama. Quem não guarda os meus mandamentos, não me ama. Você me ama, você guarda os meus mandamentos. Então, veja só, não é apenas o conhecimento dos fatos. Sim, para você poder obedecer a Deus, para você poder amar a Deus, amar a verdade, primeiro você tem que conhecer o que Deus quer de ti. Então você precisa ter conhecimento das Escrituras. E eu acho que uma das infelicidades disso que nós estamos vendo aqui, tá? Nessa primeira parte aqui que nós falamos aqui, eu acho que uma das infelicidades é que as pessoas deixaram de consultar a Bíblia. As pessoas não conhecem, mas a verdade não sabem o que está aqui dentro da Bíblia. Não sabem, não têm ideia do que está aqui. Então, primeiro nós temos que conhecer, mas segundo, a própria verdade, tá? O conhecimento da verdade diz que você tem que viver essa verdade. É conhecer e viver. Tiago capítulo 1, verso 25 diz, bem-sucedido será aquela pessoa, tá? Que continuar sempre aumentando o seu conhecimento, mas não apenas como ouvinte, mas praticante.
Então, quando a Bíblia fala de amar a verdade, significa sim, amar essa palavra. Amar essa palavra. Agora, vamos falar de amor. Amor, nós falamos muito e nós estamos chegando aí na oficina do casamento, vamos falar mais. Na oficina do namoro, a gente falou sobre amor, a gente fala. Eu sei que talvez alguém até chamou você hoje de amor, né? Não sei se você é, mas alguém diz, eu te amo, né? E pessoas também amam o Flamengo e o Vasco, né? Eu amo, né? Mas o que é o amor? Amor na verdade, nós aprendemos, não é um sentimento. Sim, o amor tem sentimento, mas o amor não é um sentimento. O amor é uma decisão de que você vai dar a sua vida por essa pessoa, por essa mulher chata ou bacana, você vai dar a sua vida por ela, né? Você contratou isso lá diante do padre ou do pastor. Ou talvez você nem contratou, você foi direto, né? Contratou direto com Deus. Às vezes eu pergunto, você está casado? Não, estou amigado. Não, já contratou com Deus. Pior ainda, era melhor ter feito com o pastor, né? Está mais lascado ainda, se você descontratar. Então, você contratou que você ia amar essa mulher de qualquer jeito. E tem vezes que você acorda de manhã chateado, às vezes você acorda e você não gosta de como o seu marido te trata, ou do que ele falou, ou do fedor dele, sei lá o que você não gosta, né? Ou dos roncos dele. Eu sei que isso também é um problema de muitos casamentos. Mas olha, você contratou, você disse que você ia investir a sua vida nessa pessoa. Assim também, quando nós dizemos amar a palavra, significa que eu vou investir a minha vida em amar os mandamentos de Jesus, as suas preciosas e grandes promessas, e vou tomar minhas decisões por elas. Então, a verdade significa, amar a verdade significa conhecer, tem que haver o conhecimento, e também a vivência. Então esse é o primeiro fato. Quando pessoas rejeitam amar a verdade, rejeitam conhecer as palavras para poder obedecer, ou conhecem a palavra, que é o caso de muitos cristãos, mas não obedecem. Hoje eu estava conversando com a pessoa e comecei a fazer umas perguntas, porque a Bíblia diz que quando nós contrariamos esses recursos de Deus, quando nós contrariamos, então o que vem? Nós vamos perecer. Nós vamos perecer. Então muitas dificuldades, inclusive emocionais, mentais, muitas vezes são resultado simplesmente de que nós rejeitamos o amor, nós deixamos de amar a verdade. E quando isso acontece, isso vai trazer prejuízos graves em nossa vida. Nós vamos perecer, olha só, nós vamos perecer. Então, primeiro, rejeitaram o amor à verdade, conhecimento e viver por ela. Segundo, que poderia salvar, não salvou, por quê? Porque rejeitaram. Mas segundo, por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Olha só, isso aqui em Romanos capítulo 1, verso, deixa eu apagar isso aí, ficou feio, ficou? Não dá nem para ler, parece a minha caligrafia de jardim de infância. Deixa eu ver se eu melhoro isso aí. Romanos 1, 25. Diz que Deus explica tudo isso, tá? Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor. As pessoas são seduzidas, e agora nós queremos falar sobre esse poder sedutor, que é o segundo problema que leva as pessoas a perecerem, que podem me levar, que podem levar você a perecer. Qual é o segundo? O segundo é, olha só, a fim de que creiam a mentira, tá? E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram, olha só, tiveram prazer na injustiça. Esse aqui é o número 2. As duas coisas que levam pessoas a perecer. Primeiro, rejeitar amor à verdade. Segundo, ter prazer na injustiça.
No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, onde ele fala sobre amor, no verso 6 ele diz assim: e o amor não regozija, não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a justiça. Então, primeira coisa, tiveram prazer na injustiça. Vamos falar um pouquinho de prazeres? Porque esse é o grande concorrente das pessoas amarem a verdade. O nosso maior concorrente, o teu maior concorrente, em viver a sua vida pela verdade. Eu conversei hoje com alguém que sabe o que deve fazer, sabe pelas Escrituras, sabe pelo Espírito em sua vida, sabe pelo conselho de pessoas o que ela deve fazer. Mas o prazer sexual, o prazer de ser amada, o prazer de se sentir importante, atrapalha, olha só, porque existe prazer. Não existe prazer de saber que as pessoas estão gamadonas em você? Né? A mulher pode nunca casar com o cara, mas só em saber que ele está gamadão, uso isso aí, está apaixonado por você, né? Já é um motivo muito, muito grande de alegria. É um prazer. Então vamos falar um pouquinho sobre prazeres. Vamos enumerar alguns prazeres. O que traz prazer? O que gera serotonina na sua vida? Então veja só, o que nos traz prazer? O que nos traz prazer? Para vocês são todos santos. Eu vou te falar o que traz prazer. Olha aqui, ó. Primeiro, bando de querem ser santo, mas tudo não é isso? Isso traz prazer ou não traz? Se não trouxesse, o mundo não estava se pervertendo por causa disso. Tá? Sexo de qualquer jeito, tá? Traz prazer, traz dopamina, e por isso as pessoas aqui é um grande concorrente. Segundo, outra coisa que traz prazer. Comida é muito melhor do que bebida. Comida. Se você estiver triste, coma. Se você estiver deprimido, coma. Né? Comida é a solução para todos os problemas. Né? Por isso que você pode ver, a mulher casa, ela é magrinha, bonita. Casa, vai descobrir que todo casamento tem problemas. Tem. Aí ela começa a ir para a geladeira, né? Descontar na geladeira. Daqui um pouco... O homem, pode ver. O homem, ele casa, ele engorda. Né? Outro dia eu ouvi um homem, eu pensei que ele tivesse grávido de alguns meses. Mal casou, ele não tem nem tempo para ter um barrigão daquele tipo. Mas qual é o problema? Eu pensei que ia ser mais fácil o casamento. E o que você está fazendo? Estou comendo. Né? Aumentei o número de pão e Coca-Cola, né, para ver se eu aguento. Então, comida. Bebida. Sim, e bebida, né? Bebidas alcoólicas que alteram, que você fica doidão, que você pode falar e fazer coisas que você não faria quando a sua consciência está limpa, né? Você fica bêbado, aí você faz aquelas coisas todas e você curte dopamina. Vamos falar também coisas importantes, maconha, né? Olha que maconha. E quando eu falo de maconha, vai ter gente que ele só falou mal da maconha. Não, vamos falar de todas as drogas então, tá? Vamos falar de todas as drogas. Cadê? Aqui, vamos falar das drogas em geral, tá bom? Então todas as drogas, elas todas geram dopamina. Tá? As drogas funcionam na mesma área do sexo, na mesma área da comida, na mesma área da comida. E veja só, foi Deus que fez dopamina e serotonina. Mas para ser usufruído, e a Bíblia diz que Deus fez todas as coisas para serem usufruídos, tá? Pelo ser humano, mas principalmente pelos seus filhos, tá? Mas dentro dos limites, porque se for fora dos limites, vai te matar. Né? Comer demais vai te matar, beber demais vai te matar. O uso de maconha indevida vai te matar, as drogas vão matar, se não matar você, vai matar outra pessoa. Então, sexo, Deus fez sexo, o prazer do sexo, mas deu parâmetros para não prejudicar outras pessoas, para não deixar meninos nas ruas, para não prejudicar famílias.
Então Deus deu os parâmetros, tá? E dentro desses parâmetros, o prazer está dentro da vontade de Deus. Mas o problema é que o homem então começou a fazer do prazer, voltando agora, tá, para o nosso texto, olha só, tiveram prazer na injustiça, ou seja, eles começaram a usar a injustiça, o pecado, as formas erradas de adquirir essa serotonina, essa dopamina. Eles começaram a usar todas essas formas porque o motivo deles de viver é o prazer. O grande concorrente de amarmos a verdade e, portanto, vivermos pela verdade é o prazer. Isso se tornou mais do que nunca um problema na nossa vida, porque nós somos a geração mais próspera que o Brasil já conheceu. Antigamente, muitas diversões não eram nem opções para nós, porque eram apenas opções para os riquíssimos. Hoje nós temos tudo isso. Quer ver? Deixa eu voltar lá para os nossos prazeres. Vou mexer agora no principal. Vou mexer em um que é mais importante hoje do que todos esses outros praticamente. Mídia. A mídia. Tá? Mídia. Não tem problema. Eu posso, você não pode. No seu, olha só. A mídia. É o celular, TV, cinema, computador. Olha só, hoje você vai para um restaurante, ontem fui para um restaurante com a minha esposa e almoçar e sabe o que as pessoas fazem? Todo mundo. Ninguém fala mais, ninguém conversa mais, né? Deus fez a conversa para ser o bate-papo legal que gera serotonina na medida certa. Está todo mundo lá. Uns vendo pornografia, outros, né, vendo sacanagem, passando sacanagem, né, nos hábitos. Você sabe, os homens sabem disso. Os homens sabem. E algumas mulheres também. Aí estão ali. Não tem mais, ninguém precisa nem mais falar. Né? O restaurante todinho está só. E abaixaram até a TV, tiraram o som da TV porque não tem mais audiência. Todo mundo. Na minha rua, eu desço a minha rua e tem uma casa lá que só tem um celular. E uma noite é do garoto. O garoto está lá a noite todinha. Horas. Na outra noite é da irmã dele. Isso dominou, isso se tornou um ídolo. Os ídolos, na verdade, são essas formas de gerarmos alegria fora da vontade de Deus. Esses são os concorrentes de amor à verdade. Hoje, eu quero desafiar nós que participamos do Palavra Fest, de não somente aprimorarmos aqui o nosso amor pela verdade, em conhecer melhor a palavra, estudar, meditar, decorar, memorizar, juntamente com o viver essa palavra, que é o segundo elemento, né, de amar a palavra. Mas hoje eu desafio você a começar a avaliar essa área aqui da sua vida. Será que isso está fazendo você perecer? Você não tem mais tempo para aquilo que Deus chamou de vida? Você não tem mais tempo
para sua família está perecendo por causa da mídia, desses outros prazeres que concorrem com a família. Você está perecendo porque você não tem mais tempo a não ser. Você notou como o palavra festa, ele rouba todo o nosso tempo? Você notou isso aí? Você não tem tempo nem para pensar besteira. Você notou isso aí? Mas não deveria ser assim sempre. A gente não deveria estar apaixonado por essa palavra, porque é ela que salva, que, olha só, que poderia salvar nossas almas. Então hoje eu quero deixar esse desafio. Duas coisas que nos levam a perecer. Duas coisas que levam o mundo a perecer. Rejeição, dizer não a amar a verdade, que é conhecer e obedecer. E segundo, viver pelos prazeres da carne. Romanos, aliás, nós temos aquela passagem de Romanos, deixa eu anotar aqui para você que está anotando, 1:25, fala sobre isso. E eu quero que você avalie a sua vida em casa, hoje à noite. Será que isso daqui está sendo um problema na sua vida? Está reduzindo, está fazendo você perecer daquilo que Deus queria que você fosse? Está atrapalhando você de chegar naquilo que você deveria ser e aonde você deveria chegar? Avalie isso. Eu estava conversando, por exemplo, eu comecei a investir há uns 30 anos atrás, porque eu sabia que um dia eu não ia ter mais nem a força, nem a coragem e talvez nem a saúde para poder continuar trabalhando como eu trabalhava como jovem. E a gente começa a acumular de pouco em pouco. E hoje eu estava pensando, aliás, essa semana eu estava pensando, sabe uma coisa? Já daria para eu, assim, cada mês ficar 2 semanas viajando, entendeu? E 2 semanas aqui. Eu ia continuar servindo a Deus como pastor dessa amada igreja. Aí no outro domingo eu botava o Leandro para pregar, botava o Sérgio, botava o Rosinaldo, botava o Raí, botava qualquer um. Ele, vai ser todo domingo, tá? Que eu vou viajar, eu vou para a Austrália, entendeu? Eu tenho essas coisas, eu poderia fazer viagens toda semana. Ou, para ser espiritual, só 15 dias por mês. Mas só tem um problema. E eu gosto de viajar. Você gosta de viajar? Para mim é um prazer. Mas viajar e conhecer novos lugares, experimentar novas comidas, ver novas cenas, assistir espetáculos, isso pode virar uma droga na minha vida. Isso pode ser viciativo, isso pode me viciar. Então, veja só, ainda que eu tenha as condições, o meu foco tem que continuar entendendo que minha vida não tem como objetivo prazer, serotonina, dopamina. Eu só preciso bastante disso para subsistir. O foco da minha vida diga comigo, é Jesus, o reino dele e a sua vinda. Agora nós voltamos para o assunto lá do início. Olha só, a vinda, esse é o nosso alvo. A vinda de Jesus, que está chegando, está tão próximo. Está tão próximo. Nós estamos vendo tudo convergir a esse momento da vinda do Senhor. Então, até naquelas coisas relativamente inocentes, eu tenho que ter cuidado que a serotonina e a dopamina, daquelas atividades que eu gosto, daquele futebol, daquele jogo eletrônico, das ações, do meu trabalho, do dinheiro, não se tornem
o prazer na injustiça. Injustiça é tudo aquilo fora da vontade de Deus. Porque senão, vou perecer. A minha vida vai desconectar do reino de Deus. A minha vida vai deteriorar. Minha família vai deteriorar. O meu trabalho vai deteriorar. Vai se corromper. Eu vou deixar de fazer aquilo para o qual Deus me colocou nessa terra para fazer durante esse pouco de tempo que nos sobra. Então veja só. Agora voltando para encerrar. Você diz como é que essa primeira parte fala a esses elementos. Primeiro, eu creio que esse movimento emotivo, emocional, voltado aos sentimentos da religião, da alegria, da euforia da religião, não na decisão racional e sólida das Escrituras, e sim no emocional, de transes. É possível que isso daqui seja uma sedução, uma força sedutora para facilitar prazer na injustiça. Porque eu começo a viver pela serotonina. Essas coisas, até na religião, elas produzem dopamina e serotonina. E eu tenho que ter cuidado que estas coisas não se tornam o meu empecilho de poder amar a verdade, que é o que vai me salvar. Pai querido, abençoe esse teu povo, te agradecemos pela tua palavra, e nos ajude, Senhor, a sempre mantermos esse equilíbrio em nossa vida, de rejeitarmos, Senhor, essa ideia de vivermos pelo prazer, de vivermos pelas nossas alegrias, de vivermos, Senhor, sempre num estado eufórico, de vivermos sempre em busca de mais serotonina, de mais dopamina, por qualquer que seja o método. Senhor Pai, que nós possamos entender que essa não é a tua vontade. Tu, inclusive, disseste na tua palavra que nessa vida nós iríamos ter muitas tribulações, nós iríamos ter dificuldades. Pai, nós temos que entender, Senhor, nos ajude a entender que o que importa para Ti é amarmos a Tua verdade, conhecer e obedecer. É isso que Te agrada e é isso que vai no final, Senhor, trazer realmente a Tua bênção sobre nossas vidas. Vai fazer de nossas vidas uma vida frutífera, vai fazer de nossas vidas uma vida produtiva, vai fazer de nossas vidas, Senhor, um investimento eterno. Abençoe o Teu povo em suas decisões. Nos ajude essa semana a vivermos não para o prazer, e sim pelo amor à Tua verdade. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe e boa semana.